Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É interessante, né? Porque, nossa, os comentários... Às vezes tá ficando até clichê já, porque todas as vezes eu falo dos comentários, todas as vezes que a gente já vem pros episódios aqui, porque, nossa, mas os comentários no YouTube é muito fantástico. As pessoas vão lá e dão um show. Eu volto a falar, eu já vi tantos comentários no YouTube que só um comentário que eu leio lá embaixo do episódio que eu coloquei já superou tudo que eu falei. Muito legal, viu? É uma corrente mesmo, é uma corrente, sabe? Se aqui servir pelo menos para dar um pontapé de ideias e você depois desenvolver, tá ótimo. E é assim que tem que ser, assim que tem que ser. Eu tava pensando em umas coisas pra gente falar hoje, que estávamos falando, né, sobre a Corporação Mormon, a respeito de quando as pessoas precisam de ajuda, né? Tem que dividir muito bem isso. Tem pessoas boas, sim, dentro da Corporação Mormon, inclusive na liderança. Pessoas que querem servir de bom grado, de bom coração, fazem porque se importam com pessoas de verdade. E só que, por outro lado, tem já quem não é desse jeito. E é a maioria dos casos que a gente fala que quando a gente vem e traz uma situação, ou melhor, quando a gente traz para cá mais situações de pessoas que são ruins, não é porque só tem pessoas ruins lá, é porque essas são as que destacam. É o que a gente fala aqui porque muitos não estão mais na igreja porque sofreram na mão desse tipo de gente. Então, esse é um motivo que às vezes nós vamos chegar até aqui e vimos falar muito disso, né? E eu sei que muitos aqui, nós realmente vimos isso na igreja, eu sei disso. Muita gente que, quando eu falo a capivara mais suja que pau de galinheiro, puxar a capivara de alguém geralmente é ver sobre a ficha policial, mas na igreja puxar a ficha dele como membro, que às vezes não é exemplo coisíssima nenhuma como se prega, faz muitas coisas obscuras, né? E só lá na igreja mostra que é o santinho. Isso acontece bastante. E quando a gente envolve o assunto de precisar de ajuda da igreja, aí o buraco é mais embaixo. Porque às vezes são pessoas necessitadas. E quando já une um líder que tem essas pessoas em suas mãos, né? Vamos imaginar aqui, vamos imaginar. Eu vou falar por líderes assim que eu já conheci, tá? Volto a falar, tem pessoas muito boas, inclusive líderes na igreja de verdade. Mas o que eu estou querendo dar atenção agora é aqueles que tem muita coisa que fizeram de ruim para as pessoas. Então vamos imaginar junto aqui, ó. Conforme a gente vai imaginando, eu vou imaginando aqui um desses líderes que eu já conheci. Como eu falei, a gente não menciona nomes, mas vamos falar disso. Então vamos imaginar, um bispo, tá? Ele é um homem que já tem a predisposição para ser um manipulador, narcisista. E aí ele vai, né, faz parte da igreja e logo percebem ali que ele é meio ativo nas coisas ali e tal, e colocam ele num pedestal como liderança. Como bispo, por exemplo. Se ele já tinha essa predisposição de ser um manipulador, um narcisista, perverso até, porque isso muitas vezes é interno, a gente não vê no externo. Aí ele tá lá, pronto. Às vezes, é que é difícil falar isso, porque assim, quem estuda muito o emocional das pessoas, né? Eu me lembro desde a época lá atrás, quando estava estudando psicanálise, né? Depois até da primeira faculdade, dali para frente eu estudei muito psicanálise. A gente acaba vendo que as pessoas por dentro, elas querem transparecer coisas ruins discretamente. Entenderam isso? Transparecer para elas mesmas e fazer as ações delas terem efeito, ações ruins, só que com aquela cara de boa pessoa. Os manipuladores e narcisistas perversos são assim. Então, se um desses aí é um líder, por exemplo, um bispo, que nem esse que a gente está exemplificando aqui, aí vamos supor que ele acha pretexto para tudo, para poder tentar colocar para fora essa maldade que ele tem interna.
Aí tem lá, vamos imaginar como eu também já conheci, né? Eu tô imaginando aqui uma família bem simplesinha, mas bem firme na igreja. Sempre dava almoço para os missionários, por mais simples que fosse, estavam lá os elders ou as sisters bem alimentados, tá? Quando iam até a casa dela. E o interessante que a gente precisa pensar sobre isso, no exemplo que a gente está dando aqui, essa família precisa de ajuda em um determinado momento. Vamos imaginar. Tudo que eu estou falando para você, essa visualização que eu estou tentando passar para vocês é o que eu vi, é um dos casos que eu vi. Aí essa família precisa de um determinado momento de estar, por exemplo, pagando algumas contas de consumo. Eles precisam. Só que o marido trabalha, a mulher faz faxina, os filhos estão na escola, pequenos. E alguns momentos eles não conseguiam, por exemplo, ir limpar a capela. Aí eles precisando de ajuda, o que eles vão pensar? Estamos na igreja, tal, a igreja que mais ajuda o próximo, tal. Aí a família, né, o pai e a mãe daquela família resolve falar com o bispo, com esse bispo que a gente está falando aqui. Esse que internamente pode ser um manipulador, um narcisista perverso, só que a gente não vê pela cara. E vai e pede ajuda, marca uma entrevista. Oi, bispo, precisamos de ajuda. E de repente o bispo fala assim: até poderia ajudar vocês, mas a gente precisa de pessoas que o Senhor vê que possam ver, que o Senhor possa ver que está trabalhando mais, como limpar a capela, e tenho percebido que vocês não estão conseguindo estar aqui. Aí de repente o marido ali, o pai da família, né, que está precisando, fala: mas espera aí, é que eu estava trabalhando, eu não estava conseguindo vir aqui nos dias para limpar a capela. Ah, mas aí o Senhor tem que te ajudar, você não pode fazer um sacrifício de alguma forma e o Senhor tem que te ajudar. Vamos fazer o seguinte, aí o bispo olha, vocês tentam vir para a capela, arrumar, limpar algumas semanas consecutivas e a gente volta a falar. O pai e a mãe daquela família que precisava de ajuda saem lá frustrados, tristes, desesperançosos e totalmente desassistidos quando precisam. Ah, mas isso aí que você está contando é uma ficção, né? Só para a gente imaginar. Não. Esse é um caso que eu vi, estava presente quando ouvi isso, quando falaram isso. Eu estava dentro do bispado, tá, um nível de bispado ali, como conselheiro, e eu ouvi isso. Foi um dos momentos que eu rebati. Isso eu lembro, que depois que aquela família saiu ouvindo isso, eu estava ao lado. Eu falei assim: bispo, acho que a gente deveria ajudar, porque ele estava trabalhando. Não, comigo é assim. Olha só como parece uma empresa. Comigo é assim. Na minha gestão de bispo vai ser dessa forma. Ou a pessoa faz por merecer, ou não vai ter nada aqui com a gente. Ainda solta algo como: e Deus está com a gente nessa decisão. Eu volto a falar, como eu já falei algumas vezes aqui, eu sinto vergonha de mim, às vezes. Eu já falei muito que a gente não deve sentir dessa forma, mas tem determinados momentos que eu não consigo esquecer. Porque eu poderia falar tanta coisa, eu poderia ajudar de tanta forma, eu poderia argumentar, mas tô falando há anos atrás, enquanto eu era soldadinho, caviseira, olhando só para onde tinha que olhar, consumindo os enlatados USA. Quando aparecia algo do presidente dando um conselho, eu levantava a mão para frente, depois abaixava no peito e falava: meu presidente, verdadeiro gado. Não tô falando nada de política aqui, tá? Aí eu fico falando, pensando comigo: poxa vida, quanta coisa eu faria diferente hoje. Mas o difícil de tudo é a família, que deveria ter. Provavelmente, eu olhei nos olhos daquele homem, daquela mulher simples que estava pedindo ajuda e foi recusada a ajuda. Eu olhei nos olhos deles e tal, eles até olharam para dar um tchau e eu fiquei pensando: eles se esforçam, ele trabalha e ela para sustentar os filhos.
estão sempre na igreja, mas não estavam conseguindo limpar a capela, por exemplo. Ele deve estar pensando, poxa, olha o tanto que a gente faz. Olha o tanto que a gente doa para essa igreja. Eu fico imaginando o que aquele homem estava pensando com aquela mulher. A gente faz tanto para essa corporação. E quando chega e preciso de uma simples ajuda, eu não tenho. Isso aí é em vários aspectos dentro da igreja. Nem é só quando as pessoas precisam e pegam líderes perversos como esse. Muitos missionários, por exemplo, voltam do campo desassistidos. Eu trabalhei 2 anos, agora eu vou chegar, muitas portas vão se abrir, ou os altos líderes ali da minha região vão dar atenção para mim, porque eu trabalhei firmemente para a igreja 2 anos ou 1 ano e meio para as mulheres. E chega, e muitas das vezes você também é desassistido e não tem apoio nenhum. Porque muitas das vezes também você pode ter tido um líder manipulador, narcisista perverso. E você acha que um líder desse, um bispo, por exemplo, que falou isso para esse homem e essa mulher, você acha que naquela noite ele foi dormir pesaroso? Não foi. Foi não. Internamente ele é assim. E coisas assim é prazeroso para ele. Como existe gente assim em vários lugares. Vários lugares. Empresas, famílias e na corporação Mormon. Ah, mas tem medo? Tem. Esse é um caso que eu vi. A gente poderia falar vários outros aqui. Mas esse já é muito o suficiente para eu conseguir exemplificar para vocês o quanto é dessa forma. Quantas ajudas negadas para viúvas eu já vi. Ah, mas pede primeiro ajuda para sua família, depois tenta vender alguma coisa, depois tenta fazer algum trabalhinho, artesanato. Calma, a mulher precisa na hora. Aquela família precisava naquele momento. Não precisava de uma meta de algumas semanas ela estarem se esforçando para limpar a capela para ter uma ajuda de uma cesta básica ou pagar uma conta. Mas a canalice é tanta que acontece isso. Eu não gosto de ser tão taxativo assim, de ficar chamando tanta gente de canalha, mas a carapuça serve fucking demais desses caras. É difícil, cara, é difícil a gente falar sobre essas coisas, mas é assim. Aqui agora, neste momento, tá passando um turbilhão de pensamentos aqui, de muita coisa que eu vi lá dentro, que hoje eu agiria totalmente diferente. Mas não fiz naquela época. É doído pensar isso. Hoje, por exemplo, quase 10 anos isso. Eu não sei como está aquela família. Mas poderia ter mudado algo da realidade delas naquele momento, uma ajuda simples de uma corporação bilionária que fica comprando shopping centers, ações, empresas, e tem até a investigação ali de desvio de 100 bilhões aí rolando. E aí? A alta cúpula, como eu sempre falo, dormindo em travesseiro de penas de ganso, e essa família indo embora porque não conseguiu ajuda. Porque o bispo falou, você não está limpando a capela. Mesmo sabendo que ele está trabalhando e não dava para fazer isso. Ah, mas não vamos ajudar enquanto essa meta não estiver atingida. Que canalha que faz isso com uma família necessitada? Que dava sempre almoço para os missionários e para as sisters. E aí? É complicado isso, viu? Essas coisas doem quando a gente fala, porque eu vou lembrando de cada uma delas. Se você lembra de algo assim que você passou, alguma decisão canalha ou negação de ajuda que muitas vezes tem dentro dessa corporação, se você sentir à vontade, lógico, comente no YouTube, nos comentários ali. Eu queria muito ver você falando a respeito disso, tá? Você, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado, me ouvindo no fone de ouvido, no celular, deitada na cama com o celular do lado, no notebook, na TV, sei lá onde você está ouvindo aí. É muito difícil isso. É difícil falar sobre isso. É isso aí, né? Acho que a gente tem que levantar essas coisas. Se você está conhecendo a Corporação Mormon e caiu de paraquedas aqui nesse podcast, estou conhecendo a igreja, até eu queria ver, e você falando aí mal da igreja, não estou falando mal da igreja. Eu estou falando coisas que eu vi por 40 anos. E essa experiência que eu contei para vocês, para exemplificar, é uma dessas que eu presenciei. Imagina quantas outras experiências parecidas com uma corporação. Já contei aqui para vocês que eu vi a autoridade geral colocar o pé na mesa e falar assim, o tempo é dinheiro. E aí? Dentro da igreja? Tanta coisa.
essas coisas aí, se você é um membro da igreja e está me ouvindo aqui agora, eu já sei que muitos me ouvem só para ver o que eu vou falar e depois fica metendo pau. Mas beleza. Mas muitos me ouvem, estão com um pulguinho atrás da orelha e falam, eu vou ouvir, mas vou continuar indo na igreja. Mas eu achei legal. Eu queria que você soubesse que isso tem na igreja. Se você ainda não passou, que bom. Mas que bom. Não quero, nem quero que você passe por isso para você ver mesmo que é verdade. Que bom que você não passou por isso. Mas saiba que isso tem. Tem pessoas perversas. Aqueles raios daqueles conselhos disciplinares que eu já falei aqui. A pessoa, sei lá, foi pega em alguma coisa que é contra as regras da igreja, contra não sei o que tem, vamos levá-la para conselho, aí vai lá as pessoas julgarem ela. Já falei, deixa eu falar isso de novo, para quem não ouviu aquela vez. Eu participei uma vez do conselho disciplinar, que fica lá, alguns de um lado julgando, outros tentando defender e tal, e depois no final a estaca tem a decisão. E eu lembro que estava todo mundo no corredor ali, o pessoal do Sumo Concílio que ia fazer parte, eu estava ali, né, e prestes a esperar a pessoa que ia ser julgada para entrar na sala, e de repente um do meu lado falando assim, é aquele que vai ser julgado agora? Agora ele me paga tudo que ele fez, agora eu vou detonar ele aí. Olha o que eu ouvi, isso aí era um líder da igreja, hein? O que você acha que tem internamente dele? Um manipulador? Um narcisista perverso? Ou os dois? Tá vendo aquele sentimento meio sádico? Agora eu quero ver aquela pessoa se ferrar. Dentro da igreja. De líderes. Um conselho de amor. Depois todo mundo abraça, chora junto. Tá bom. Finge que fala a verdade ou finge que acredita. A igreja tem muito isso, né? O líder, alguém finge que fala a verdade e a gente finge que acredita. É muitas vezes assim mesmo. Meu pai do céu. Tá vendo quanta coisa que a gente tem para trazer para cá ainda? Esse é só o começo. Reflitam sobre isso. Não para ficar dando gatilho, vocês lembram, nossa, nem é isso. O que a gente fala aqui é para trazer empatia. Às vezes eu falei alguma coisa que vocês ouviram de alguém que também sofreu isso, ou alguém de vocês está ouvindo aí. Tá vendo? Acontece, não é só com vocês. Às vezes isso reforça que a melhor decisão que você tomou na sua vida é sair daquele lugar. Agora você está falando mal da igreja. Não tô, mas tô falando que ali é muito tóxico para muita gente, e por causa das pessoas. Mas vai por Jesus Cristo, vou por Jesus Cristo, mas quem me chama numa sala para tomar conta da minha vida é sempre um líder e um homem. E às vezes um manipulador perverso desse. A gente tem que parar para pensar nessas coisas. Se você é membro da igreja e está me ouvindo, desculpe se machuca seus ouvidos quando eu chamo algum desses caras de canalhas. Mas eu tenho falado aí com alguns amigos, por aí eu não consigo achar outra palavra. Eu lembro de um cara desse falando isso e negando uma ajuda para uma família daquela. Só me vem essa palavra na cabeça para nomear aquele indivíduo. Canalha. É isso. O que aquela família que teve ajuda negada vai pensar? A mesma coisa que a gente acabou de falar aqui. Eles ouvem o bispo, né? Fingindo que está falando a verdade. E eles têm que sair sem ajuda fingindo que está acreditando. É complicado, meu pai do céu. Quantas vezes isso tem dentro da igreja? Quanta coisa é assim. Aí de repente alguém solta na passação de pano assim, não, mas é uma regra estipulada por Jesus Cristo. A pessoa tem que ir lá limpar a capela várias vezes como meta do bispo para poder receber ajuda. Parece que Cristo faria isso. Às vezes parece que a corporação mórmon, tem o nome de Jesus Cristo no nome da igreja. Parece que a corporação mórmon é a que menos sabe como Jesus Cristo agiria. Hoje eu vejo dessa forma. Pararam para pensar isso? A igreja mórmon parece que é a que menos sabe como Jesus Cristo agiria na realidade. Não é assim. Com ameaça, coerção, medo. Ele capacita os escolhidos. Aí coloca um manipulador desse ali para dilacerar emocional de um monte de gente.
que é isso? Mas tá certo, tá certo. Se você é o campeão que vai ganhar uma medalha, né? Ou a campeã que vai ganhar uma medalha por estar me ouvindo 20 minutos aqui, agradeço demais. Agradeço demais. Que bom que a gente está aqui, todos juntos, mais uma vez, conversando. Coisas que a gente precisa falar. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.